que os pijamas têm bolsos? Como é que a placa proibido pisar a relva foi ali colocada? O homem pisou mesmo a lua? As grandes questões. As coisas lá no quarto estão assim palmurchinhas. A vizinha vai em camisa de dormir a recolher o pau? Tenha toda a ajuda que precisa. Sejam bem-vindos à reunião de família. Ora viva, sejam bem-vindos a mais um episódio! Assumo o erro, Tiago, assumo o erro perante as pessoas. Eu vou assumir. Então é assim, Fala. Nós começamos este episódio a falar com o Mário e estávamos muito lançados até que e reparem, eu estou a dizer nós começamos, isto significa que estamos a falar aqui do futuro agora. Pois, e atenção, porque o episódio ia ser brilhante. Agora Ia este ser, segundo ia take ser. já não vai ser. É o segundo take, porque nós já estávamos a gravar com o Mário, nós já estávamos a conversar com o Mário. Com o Mário, que é a pessoa que vai ser o nosso convidado, que tu ainda não anunciaste, mas que agora já está anunciado. Pessoal, é assim, esta é a segunda vez, sabem como é? Normalmente a segunda já corre melhor, a nós não. A segunda corre pior do que a primeira. Exatamente, a segunda corre pior. Nós começamos bem e depois é sempre a cair. Exatamente, ainda por cima já me estava a antecipar e até a anunciar o convidado. Faz mal. Esqueci-me de carregar Anuncia no botão agora. de gravação. Anuncia agora como Pronto, deve ser. vai ser agora. Vamos ter um convidado que nos vai ajudar a pensar. Sabias? Vamos a E isto é o que nós estamos a preciso. precisar. Precisamos de organizar esta cabeça, que está um bocadinho desorganizada. Vista borrada que fizemos. Então, temos connosco, e peço a vossa maior ovação Calor para humano. o professor de filosofia nascido em Idanha Nova em 1948, Mário Pissarra. Seja bem-vindo, Mário. Cá está o Mário. Olá. Olá. Pela segunda vez, não é, Mário? Agora é que é. Segunda vez, exato. Agora é sério. Vamos lá ver se agora corre bem. Agora está a gravar e agora sim, agora vai correr lindamente. Atenção que assumimos o erro, mas ainda assim o Mário, na sua avaliação de professor, de 0 a 20, quanto é que nos dá? Não há matéria para avaliar porque não gravaram. Então, Mário, já agora podemos começar mesmo por aí. A filosofia trabalha o erro. Também. O erro é uma boa matéria-prima para a filosofia? Será? É, porque o erro foi sempre, por exemplo, na filosofia, o erro mais é o erro de raciocínio. Faz parte da lógica, que é uma das disciplinas da filosofia, e nesse campo da lógica, o mais importante é exatamente evitar os erros que todos cometemos ao raciocinar. Pelas mais variadas razões. Basta ver, por exemplo, a televisão e analisar a argumentação que as pessoas utilizaram, e agora foi um período, vimos de um período, digamos assim, excepcional, em que podíamos analisar os vários argumentos e as várias falácias que cada um dos intervenientes apresentava, porque, efetivamente, mais que argumentos, utilizaram falácias. As falácias são erros de raciocínio. E uma das tarefas da filosofia é manter um certo espírito crítico e de análise. E um dos temas centrais na vida de cidadão é exatamente ser capaz de argumentar para defender as suas posições, argumentar para defender as suas teses, argumentar para convencer os outros daquilo que acha que é preferível, mesmo que não seja o perfeito, como dizíamos há pedaço, mas o preferível. Ou seja, o domínio da argumentação, andamos no domínio da razoabilidade. Ou seja, nós apresentamos razões para aquilo que defendemos ser considerado razoável. E se é razoável, e como o outro também tem razão, o outro também pode vir a aceitar e pode, naturalmente, vir a contrapor razões, as suas, àquilo que ele defende. Ora, apetrechar os cidadãos desta capacidade de análise crítica ao que ouve, ao que vê, ao que lê, é uma forma de evitar, digamos assim, a propalação das
dos sofismas, das falácias, Da mentira, no fundo. certos estratagemas de retórica, certa arte de enganar o outro. E, portanto, esta é uma das funções a que podíamos chamar a função crítica da filosofia. Formar um cidadão crítico, e isso é, digamos assim, é um elemento que não se faz só na escola e a filosofia. O Kant fazia uma distinção interessantíssima que se perdeu. Há a filosofia da escola académica, mas há a filosofia do mundo. A filosofia do mundo está muito mais próximo da vida das pessoas. E, portanto, nós, no fim de contas, todos somos, num certo sentido, filósofos da vida e para a vida. E nunca, mas nem todos somos filósofos no sentido académico do termo. Não conhecemos a história da filosofia, não conhecemos, digamos assim, o aparato crítico de uma investigação filosófica, não o sabemos utilizar, mas podemos, naturalmente, ter, como dizia o poeta popular, o António Aleixo, mas dão as horas amargas da vida, lições de filosofia. Portanto, as lições de filosofia vêm da própria vida. E nós temos, como seres humanos, possibilidade de refletir sempre a vida, porque a vida está-nos a acontecer. A vida não, ao contrário, nós planificamos a vida, mas ela troca-nos sempre as voltas. Porque E por isso mesmo, está a ver, Mário, por isso mesmo é que nós decidimos começar desta forma. Claro, foi mesmo para trocar. Tudo planeado, era surpresa, Mário. Tudo planeado, porque nós queríamos fazer um exercício de modelamento existencial em que nós servíamos um bocado como veículos para demonstrar e queríamos mostrar a ao Mário pertinência do erro. que nós erramos. Se calhar Não parece. Exatamente. Não é? O Mário olha para nós e pensava, olha, cá estão dois jovens que nunca erram, que aparentam perfeição. Portanto, se calhar vamos a perfeição é o ideal. A perfectibilidade é uma realidade. Ou seja, nós somos perfectíveis, como o mundo é perfectível, mesmo que a gente nunca atinja a perfeição. Os matemáticos diriam que nos aproximamos assintoticamente, mas, efetivamente, o ser humano é limitado sempre. E, ao ser limitado, a perfeição enquanto ideal continua a ser um ideal. Este ser humano é limitado. Este a todos os níveis. Olha, Mário, mas nós aqui... Nós aqui com o podcast, com o nosso programa... Fazem todos. Cada um tem as suas limitações. Claro. Sem dúvida. Sem dúvida. Nós aqui com o nosso programa, o que nós acabamos de fazer um bocadinho é filosofar, não a filosofia académica, mas a nossa filosofia. A tal filosofia da vida. Claro, a filosofia da vida, exatamente. E um dos temas... Em todos da vida podemos colocar um pouco de filosofia. Sem dúvida. E um dos temas que nós abordámos ao nosso jeito, e vamos pedir ajuda ao Mário para isso, vamos supor, Mário, no trânsito, eu tento ser um tipo decente, não é? Ou seja, eu cedo sempre passagem, em todos os entroncamentos, sempre, cedo sempre passagem. Só que porquê? Porque quero que a pessoa me ligue os 4 piscas e levante a mão. Eticamente é tão válido como ceder e não esperar o agradecimento? É isso. A gratidão é, de facto, uma virtude que alguns humanos ignoram por sistema. A gratidão, quer dizer, a pessoa fica grata. E o que é que significa ficar grato a? Ficar grato a alguém é porque alguém fez alguma coisa que não tinha o dever de fazer, mas fez. E, portanto, a gratidão vale não tanto pelo que muitas vezes se faz, mas pelo gesto de fazer qualquer coisa que não se estava obrigado a fazer. Ou seja, quando entramos no mundo da gratidão, nós estamos no mundo do dever. Nem o outro tem o direito de me exigir. Mas eu, ao fazer qualquer coisa pelo qual o outro se sente grato, é porque o outro não me podia exigir, mas reconhece aquilo que eu fiz. E, portanto, a gratidão como uma dádiva, não é? No trânsito também se pode utilizar
estes dois gestos, dando a prioridade, o que pode ser às vezes complicado, mas... O Mário dá a prioridade, Mário. Diga. O Mário dá a prioridade. Para mim... Dou a prioridade, mas que não é perigoso e facilita a manobra. Ok. Isso pode acontecer. Agora, o que não se pode fazer na condução é não ligar o pisca, porque ninguém tem nada de saber para onde é que a gente vai. Isso é o que se pode fazer, tem de se ligar sempre o pisca e não há problema dos outros saberem, não há aqui, digamos assim, a possibilidade de alguém estar a perder a privacidade ao informar. A vida já não é bem assim. O pisca são os cookies, basicamente. Exatamente. Na vida já não sei se damos o pisca, sempre. Mas é melhor. Deixem-me só corrigir aqui uma coisa, meus amigos. Isto Não é faz-me lembrar. Indicador de nossa direção. Atenção, temos aqui uma pessoa acabadinha de formar em instrutor, como instrutor de condução, que acaba de nos diz lá como Ralhete, não é o pisca, é o indicador de mudança de direção. Indicador de mudança de direção. Pronto. Já está o erro corrigido. Pronto. Já está. Mário, nós temos como segmento habitual do nosso programa passar aqui um pequeno vídeo ao qual vamos pedir o seu comentário. Vamos então passar esse vídeo de um filósofo português conhecidíssimo, de seu nome, Agostinho da Silva. Vamos ouvir. Quebra-gelo. Olha, quebra-gelo! O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce de alguma maneira poeta. Inventor de qualquer coisa que não havia no mundo ainda, antes deles nascerem. E inteiramente individual. Cada um poeta que é. E o que acontece é que nós, por causa da questão económica que temos pela frente, os metemos não a fazer poesia à solta, que era o que eles desejariam, mas a seguir alguma coisa que é, na realidade, uma espécie de vida militar. Ó, Sr. Professor, alguns não querem nada fazer poesia, querem fazer coisas muito menos poéticas, se me permite a redundância, querem fazer surf, querem andar de skate, querem ir para as boates, também acha isso interessante? Claro, eu costumo dizer que uma das formas de poesia é a vadiagem. E por isso, exatamente, é que um amigo resolveu que estas conversas chamassem conversas vadias. Ora bem, a vadiagem é uma forma de poesia? Subscreve, Mário. Se a vadiagem, para lá ver, eu diria muito mais que é uma viagem, mais do que a viagem é que é uma forma de poesia e uma forma de pensamento. O Ortega y Gasset considerava que quem viajava pensava com os pés. Porquê? Pensava com os pés porque o viajar lhe permitia ver coisas novas e pensar coisas novas e, naturalmente, sentir coisas novas. A vadiagem tem um sentido negativo. Normalmente, dizer a alguém que é um vadio é ofensivo. Haverá poesia ofensiva? Naturalmente que há. O problema está... eu tenho alguma consideração pela professora Agostinho da Silva. O Agostinho da Silva tinha esta postura na vida. Nunca teve direito de identidade, por exemplo. E agora, como é que se pode viver, a não ser uma pessoa com o estatuto dele, sem identidade? Sem identidade. Outra... Quando ele chega, por exemplo, um dia à prisão e diz assim, a metafísica são os meus gatos. Eu parece que tinha uma quantidade de gatos razoável. Quer dizer, isto permite-lhe uma certa liberalidade no dizer que qualquer outra pessoa não tem. Ou seja, muitas coisas que se consideram interessantes no professor Agostinho da Silva não têm grande, digamos, aceitação fora do contexto em que ele vivia e daquilo que ele defendia. Porque na vida real, ninguém pode viver com base na filosofia que ele explica aqui. Esta ideia de todos nascem poetas, todos nascem filósofos, todos nascem cientistas, podemos dizer isto, mas nascem capazes de o ser, hipoteticamente. E nem isso é aceitável, porque não é poeta quem quer.
Não é cientista quem quer, precisa de condições existenciais que a vida lhe proporcione para poder exercer, e mesmo a vontade. Vamos a um exemplo mais simples e mais acessível às pessoas. Todos podemos treinar como o Cristiano Ronaldo ou como qualquer dos grandes craques do futebol. Por mais treino que nós façamos, por mais dedicação que igualemos esses craques, nós, se não tivermos determinadas aptidões corporais, a vontade só por si não chega e o treino só por si não chega. A mesma coisa. O poeta não é poeta porque nasce poeta. Se não é só trabalho, como os dizem. É preciso trabalho. Se não trabalhar as palavras, se não trabalhar a sua sensibilidade, não pode fazer poesias. Até pode chamar poesias àquilo que depois socialmente não se reconhece como poesia, porque há aqui também um fenómeno do reconhecimento. Não é por se nascer como um ser individual, nisso ele tem toda a razão, cada um de nós é um ser particular e único, e isso, particularmente, define-se à nascença, mas não se define só à nascença. Nós também nos tornamos particulares e únicos. Não nascemos logo feitos isso era uma ideia, digamos assim, própria quase do essencialismo, quer dizer, a essência do homem já lá vinha e depois só se atualizava no tempo. Não é assim. O homem constrói-se no tempo e na história. E ao construir-se, as suas decisões, as suas opções e a sua vontade e o seu trabalho sobre si próprio e na sociedade é que o constroem, mas isso não anula, antes pelo contrário. Pode afirmar ainda mais a sua, digamos assim, especificidade ou singularidade de homem. É um comentário assim. Não. De continuar mais, mas não há. Nós não somos dois vadios, não é, Tiago? Nós ficamos. Fiquei a pensar, ficou a ecoar isto. É que não, precisa, se calhar a filosofia precisa digerir um bocadinho. Precisa de digestão. Um bocadinho. Temos este embate assim com a informação. Sabes que eu lembro-me. Parece uma filosofia mais utópica, não é? Nesse caso, então... Exige um bocadinho. É tipo aquele vinho que tens que... Não é? O paladar. Mas sabes que eu lembro-me da primeira aula que tive de filosofia e foi das primeiras coisas que o professor disse, que a filosofia, ou o significado de filosofia, espero não estar a dizer nenhum erro grosseiro, é o amor à sabedoria, não é? Mas muitas vezes não é um amor que não é correspondido, ao Mário. Ou seja, podemos amar a sabedoria, mas a sabedoria não nos amar a nós. O amor à filosofia, ou à sabedoria. Para já, a palavra sabedoria saía quase um pouco da nossa esfera de vivência. Ou seja, hoje falamos no conhecimento e raramente em sabedoria. Mas na raiz matricial da filosofia, a filosofia começou por ser fundamentalmente escolas de vida e escolas para a vida, mais do que um conhecimento académico. As academias, embora o liceu do Aristóteles ou a academia de Platão surgiram, mas a escola, como instituição generalizada, é relativamente recente. Portanto, e nesse aspecto, a filosofia passou a ser a filosofia da escola e não a filosofia da vida, porque a sabedoria, mesmo para os gregos, a sabedoria não era apenas uma coisa teórica, não era uma teoria, era um saber viver. Estava muito ligado àquilo que nós chamávamos, por exemplo, a prudência, o saber decidir, o saber escolher. Portanto, era muito mais virado para a vida do que propriamente para as discussões académicas. E, nesse aspecto, por exemplo, o amor à sabedoria ou o amor ao conhecimento encontra-se muito, por exemplo, em pessoas simples. Pessoas simples são capazes de encarar a vida de uma forma e filosofar sobre a vida. Quando eu digo filosofar sobre a vida, é fazer considerações sobre o que é viver a sua vida nas suas condições, que são muito mais profundas do que grandes elucubrações
que a gente vê aí nos livros e das intervenções, muitas vezes, nas academias. Portanto, nesse aspecto. Agora, traição, o que é que se entende aqui por traição? Que há traição à filosofia, há. Ou seja, sempre que a filosofia perde, por exemplo, um elemento matricial, que é a humildade sófica, e se considera detentora do poder, e teve, a gente não pode esquecer, por exemplo, que a filosofia desemboca em Hegel sua forma de saber absoluto. E um saber absoluto nega esta humildade sófica, que é, porquê? Porque a humildade sófica é ser capaz de, com humildade, refletir sobre o que ocorre na vida. Por exemplo, quando, depois do desastre da Segunda Guerra Mundial e do fenómeno do Holocausto, alguém pergunta como é possível pensar depois de Auschwitz, é um desafio. Ou seja, como é que uma sociedade do conhecimento tão desenvolvida foi possível criar aquela máquina de morte, digamos, organizada, racionalizada, mecanizada, e algumas das pessoas, como foi, por exemplo, o caso do Eichmann, quando lhe perguntaram, diz ele, eu limitei-me a servir e a obedecer. Ou seja, como se ele não pensasse. A vida não para de nos estar a trazer novos desafios ao pensar. E, portanto, isso significa o quê? Significa que temos de estar sempre disponíveis para pensar e para aprender. Porque viver é aprender e resolver problemas. Os problemas que a vida coloca, naturalmente. Como hoje tivemos, não é? E pensar pode ser mesmo uma salvação. Literalmente, neste caso, poderia ter sido a salvação de muitas pessoas. Eu escrevi eu em conjunto com um colega de Coimbra, escrevemos um livro para um manual de filosofia. E um dos textos e das narrativas que eu conto é de um físico, o Feynman. E o Feynman foi um senhor para consertar o rádio. Ele precisava de dinheiro, era estudante, e vai lá consertar o rádio. Chegou lá, aquilo ainda era os rádios de válvulas, não funcionava. Mas aquilo arrancava e fazia barulho. E então o Feynman, não sabia qual era o problema, começou a andar na sala de um lado para o outro. E o homem que o convidou, que era um novo rico pela descrição que ele faz da situação, vira-se para ele e diz, eu contratei-o para me arranjar o rádio e o senhor anda a andar. E ele diz, estou a pensar. E ele lá pensou, voltou ao rádio e alterou a ordem das válvulas. E o rádio funcionou. E então o homem passou a ser um dos grandes divulgadores dos serviços do Feynman, dizendo, ele conserta os rádios a pensar. Era até a pensar que consertava o rádio. Portanto, está a ver o pensar. Porque o que é que isto quer dizer? Nós, muitas vezes, na ação, precipitamos-nos. Não pensamos antes de começar. Começamos tudo. Porquê? Porque utilizamos o esquema mais simples de aprender e de resolver problemas, que é a tentativa e erro. Vamos lá ver se isto funciona. Se nós pensarmos, o pensamento elimina logo uma série de hipóteses. Portanto, já não se faz. Nem tudo se resolve por tentativa e erro. Embora por tentativa e erro se resolvem muitas coisas, como é óbvio. Mas pensar antes... Se pudermos minimizar os erros, tanto melhor. Não é? Claro, tanto melhor, é óbvio. Meus amigos, agora chegamos àquela parte do programa em que temos uma participação dos nossos ouvintes. Vamos ouvir o que é que os nossos ouvintes têm para perguntar ao nosso Mário, queridíssimo convidado, Mário. Vamos ouvir. Grande Joel e Tiago, tudo bem? Tenho aqui uma pergunta filosófica para vocês. Porquê que as lojas 24 horas têm fechadura? Vocês conseguem me responder a isso? Um abraço.
Então, Mário, nunca lhe tinham feito esta, aposto, Mário. Não. Pela mesma razão que as que funcionam só 8 horas são fechadas. A razão é exatamente a mesma, porque evitar que seja roubado tanto vale para o que está aberto 1 hora como o que está aberto 24 horas. Portanto, a função é a mesma, o problema é o mesmo, a solução é a mesma, sempre que fecha-se. Finalmente é uma questão que entalou, nem esta entalou o Mário. Atenção, mas podíamos pensar, porque é que sequer fechamos as portas? Porque é que trancamos portas? Porque o ser humano não é bom. Seria possível criar uma sociedade de portas abertas? Tu ainda te lembras quando nós, se calhar, ainda acontece aqui na aldeia, nós vivemos numa aldeia, e em miúdos toda a gente deixava as portas abertas. Toda a gente, sim. E agora não roubar. O que é que havia dentro dessas casas para roubar? Muito pouco ou nada. Não havia dinheiro. É isso também. E material, instrumentos agrícolas dão trabalho, ninguém os quer. Portanto, o roubo, assim como, por exemplo, quando falamos na corrupção, etc., temos de ver as sociedades em que isto se insere. Porque, por exemplo, nas aldeias, as pessoas confiavam muito umas nas outras. É verdade, todas eram guarda da casa uma das outras. E isto tinha... O problema de segurança estava mais ou menos garantido por isso. Mas nós que gostamos tanto dessa segurança, abominamos que a nossa vida esteja sempre na boca dos outros. Onde é que está a privacidade nesses meios? A privacidade que nós hoje tanto apelamos e requeremos para nós, e não, ali é tudo público, até se a porta está sempre aberta. A porta está sempre aberta, pois é. Até às vezes somos nós que abrimos e mostramos o que está lá dentro, não é? Portanto, as sociedades criam, é evidente que se trancam as portas, porque depois da casa roubada, trancas à porta. Mas as trancas surgiram para resolver o problema já do roubo, naturalmente. Portanto, o que quer dizer que sempre houve alguma necessidade de segurança. Aliás, bastaria conhecer o Maslow para ver que o problema da segurança é a seguir ali aquilo que ele chama as necessidades básicas. Todos precisamos de comer, de beber, de respirar, de ter uma certa temperatura do corpo, etc. Neste primeiro nível de necessidades, são as necessidades que, se não forem satisfeitas, morremos. A seguir, já precisamos de segurança. E isto vê-se perfeitamente, por exemplo, as pessoas, por exemplo, na situação de guerra. Na situação de guerra, se porventura há grandes perigos, há a hipótese de morrer, mas as pessoas preferem arriscar morrer a morrer à fome ou à sede. Ou seja, a segurança vem. E veja, tirando isto agora para um desenho para a filosofia política, porque vivemos agora um período intensivo de filosofia, de pensamento político. Se retirarmos isto para político, vemos que algumas das forças nos seus programas dão excepcionalmente valor ao problema da segurança. Ou seja, o que significa que, dado que vivemos numa sociedade onde, havendo problemas, como é óbvio, mas os problemas das necessidades básicas da sobrevivência estão mais ou menos garantidos, a insistência é logo no outro nível de necessidade, a segurança. O Chega é o exemplo típico dessa valorização, e veja a história com a polícia, com os ciganos, etc. Isto se alimenta logo deste nível. Mas o Mário falou em política e eu lembrei-me que, graças à filosofia, temos que agradecer haver um famoso Sócrates que tenha sido condenado. Exato. Pelo menos um. Pelo menos um já. Não, o Sócrates, o grego, houve um a ser condenado ao menos, não é? O português é outro. Pois é. Mas agora, em relação ao Sócrates, deixe-me dizer, eu sempre tenho alguma simpatia por um filósofo francês chamado Yankelevich, que dizia que o Sócrates ficou como o homem do diálogo, e dizia, pois é, mas a gente vai ler os diálogos
atribuídos em que figura o Sócrates, embora sejam escritos por Platão, mas são os diálogos socráticos, o que a gente olha é que o Sócrates tem sempre, não tem um interlocutor, tem um idiota de serviço. Já o outro também. O outro não dialoga com ele. O outro é um idiota que serve apenas de instrumento para receber o que o Sócrates lhe quer ensinar. E isto com base na teoria do quê? Que o saber já está em nós, está esquecido. Conhecer para ele é recordar. E, portanto, o outro apenas se recordava. E ele era o instrumento para... Mas, quer dizer, nem a teoria de que o conhecimento está esquecido em nós, nem a ideia de que o diálogo é levar o outro a lembrar-se, é um verdadeiro diálogo. Porque o verdadeiro diálogo é aquele que coloca duas pessoas em pé de igualdade e discutem. Por exemplo, eu não posso dialogar sobre física nuclear com um físico nuclear, sem não perceber nada. Como é que eu posso dialogar com ele? Posso dialogar com ele ao nível humano, sobre as mais variadas coisas da vida. Somos capazes de nos entender e dialogar sobre um vinho que apreciamos, ou tal coisa deste género, ou sobre problemas de trânsito que vivemos todos, mas não é sobre diálogo. Ele dialoga com pessoas desse nível. A mesma coisa com outros especialistas. Portanto, o nível do diálogo pressupõe que o outro esteja em pé de igualdade e não de superioridade. Porque o Sócrates estava sempre em pé de superioridade, embora ele dizia que, atenção, eu não ensino nada, o outro é que descobre, o outro só descobre aquilo que ele quer ensinar. Portanto, ele tinha uma boa técnica para impingir ao outro o que defendia. É uma técnica clássica da autoridade. Agora, passando para o nosso segmento final, vamos ter aqui uma surpresa para o Mário. Vamos lá ver então qual é que será. Então nós temos aqui alegações finais, perguntas bastante densas a fazer ao Mário. Nós temos, neste caso, o desafio final vai ser um áudio de um ouvinte. Áudio suplementar. Sim, suplementar. Só que as questões foram tão, digamos, complexas que nós pensámos, isto é um excelente desafio. Então, Mário, vamos colocar o áudio de uma menina muito simpática. Então, hoje trago duas perguntas. A primeira é, sendo nós humanos e supostamente ter liberdade, se acham que somos mesmo livres? E a segunda é, se tudo tem um fim, o que é que tem valor na nossa vida? Obrigada e beijinho. E ela mandou um chuaque no fim do beijinho. Sabe sempre bem. Um beijinho também para ela. Se tudo tem um fim, como é que é? Pois tudo tem um fim porque essa é a condição humana. A condição humana, como de qualquer ser vivo, nasce, vive durante um X tempo. Todos duramos uma vida. Atenção, todos duramos uma vida. Digamos assim, a distância entre o princípio e o fim, ou a duração entre o princípio e o fim, é que é questionável. Mas todos vivemos uma vida. E uma vida inteira. Portanto, o que dá sentido não é o fim. O que dá sentido é o que vamos fazendo em cada dia. Nesse manual que eu escrevi, mais um colega de Coimbra, a propósito do sentido da vida, punha o Calvin ao lado, o sentido da vida está nos mariscos. Que é o que a gente come. Ou seja, há aqui uma desconstrução desta ideia de que o que dá sentido é o que está no fim. Não. O que dá sentido é o percurso que vamos fazendo e para cada uma das coisas. Não esquecendo o fim. O fim e o fim de todo o humano será exatamente, porque somos finitos, será a morte e essa é inexorável. É a única certeza que temos. Absoluta. Todos vamos morrer. Pelo menos até agora nunca fui demitido. O Mário diz-me isso assim. Em relação à liberdade. O erro da liberdade é nós pensarmos a liberdade como se nós fôssemos Deus. Foi a partir de Deus que nós pensámos a liberdade. E nós temos que pensar a liberdade a partir do homem. O homem
que é um ser limitado no tempo, como agora começámos por ver, mas limitado nas suas potencialidades e nas suas capacidades. Ninguém é tão inteligente quanto desejaria, ninguém é tão sábio quanto desejaria, ninguém é tão bonito, como alguns pelo menos, como desejariam, e por aí adiante. Portanto, temos de pensar a liberdade, e a liberdade do homem é a liberdade sempre em situação, e em determinadas condições e circunstâncias. E, portanto, não é uma liberdade absoluta, é um erro, digamos assim, de pensamento adolescente de que a liberdade é fazer o que se quer. Nunca ninguém faz o que se quer. Porquê? Aliás, se eu fizesse tudo o que quisesse, era odiado para os outros. Porque eu não tenho a possibilidade de fazer coisas boas para os outros, mas também tenho capacidade e possibilidade de fazer muito mal aos outros. Portanto, a liberdade tem de ser pensada pelos seres humanos e como seres humanos. E essa liberdade é sempre alguma liberdade. Por isso eu digo, mais do que discutir metafisicamente a liberdade, nós vivemos a liberdade como libertação disto e daquilo. E ver a liberdade mais pela positiva. Ter liberdade para fazer isto, para fazer aquilo, para fazer aquilo outro. Porque, por exemplo, como é que alguém pode, digamos assim, sentir-se livre na dor? Um indivíduo com a dor, ou na fome, ou na miséria. Portanto, já a Bíblia dizia que não se prega a estômagos vazios. Ou seja, há determinadas condições necessárias para podermos exercer a liberdade. Mas a liberdade tem de ser pensada para homens, dos homens e como homens, não por Deus. Quer dizer, nós herdamos uma ideia de que só Deus é que é a liberdade. Como nós não somos deuses, e embora se algum de nós fosse Deus era odiado, para os outros, pelo menos, portanto, temos de pensar a liberdade é a liberdade de seres que são falíveis, que erram, que têm limites, portanto, que são os seres humanos. Portanto, a liberdade é a liberdade humana. E a liberdade humana é sempre uma liberdade situada em determinadas circunstâncias, que varia consoante a idade e o estado e as condições que vive para exercer a liberdade. Porque nem todas as pessoas têm as mesmas condições para se sentirem livres para fazer isto ou para fazer aquilo. Repare, por exemplo, a liberdade formal como garante o pensamento político. Todos os homens são livres. Eu sou livre de ir ao hotel. Então, mas se eu não tenho dinheiro para pagar a conta, como é que eu posso ir ao hotel? Tenho a liberdade, não é? Ou seja, a liberdade fática é a liberdade que se exerce nas condições que a vida nos proporciona. O Estado Civil. Nós temos que Exatamente. Eu estava até a dizer que o Estado Civil pode ser também outro entrave à liberdade, não é? Sim. Olha, eu queria tanto, mas não posso. O Estado Civil é um bom exemplo de que ninguém consegue ser simultaneamente solteiro e casado. É verdade. Ainda não se inventou essa possibilidade. Se a liberdade do solteiro está situada na situação de ser solteiro, um solteiro não pode, ou um casado, não pode viver ao mesmo tempo como casado e como solteiro. Porquê? Porque, efetivamente, são duas circunstâncias civis diferentes. E, portanto, tem de viver a sua liberdade consoante a sua circunstância. Eu sei que a alguns gostavam muito de poder acumular, mas não pode ser. Ora bem, fica aqui uma lição de filosofia. Epá, e mais uma vez temos que agradecer imenso. Temos que agradecer aqui ao Mário, que eu acho que, Joel, vê se concordas comigo, passa com nota 20. Eu vou deixar amadurecer. Eu estou entre 19 e 20. 19 e 20. Porque há pessoas que atenção, que o 20 não é dado assim de bandeja. Só por causa desta resposta do Estado Civil. Estava à espera que fosse... Pronto, então vamos deixar aqui um grande abraço e um beijinho para vocês. E obrigado pelo convite. Obrigado nós, Mário.